Amém. Já está conectado aqui já? Eu acho que já. Isso. Quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. Quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. Paz, queridos, tudo bem? Graças, paz, que Jesus abençoe tua vida. Estamos iniciando aqui mais uma imersão, né? Um tempo aí de estudo, um tempo de aprofundamento. Eu sei que hoje é quinta-feira, talvez você esteja ainda trabalhando, talvez você esteja na sua casa, ou talvez você esteja no trânsito, mas eu quero ter um tempo de instrução com você. Sabe, Deus tem nos dado muitas oportunidades de aprender. E aprendizado nunca é demais, né? Ninguém sabe tudo, só o Espírito Santo de Deus. E essa semana eu tive a oportunidade de estar ter uma mesa, né? E que mesa grande, né? Com paz, Dona Vera, com alguns homens de outro ministério, e foi algo tão grandioso, que o Espírito Santo falou conosco, né? A paz, irmã Rosane. Estamos aí na expectativa, né? Semana que vem, né, irmã Rosane? Poxa, irmã Rosane, mais conhecida pelas crianças como Tia Rosa, né? Vai fazer um evento lá de voluntariado para você, formação, né? Para dar aula para as crianças. Vai ter também uma palestra sobre autismo. Acho muito importante. Deixa eu só ver isso. Acho muito importante você participar, até convidar outras pessoas. Mas só que isso a gente vai deixar para falar no final, né? Só para a gente continuar. Então eu tive a oportunidade essa semana de participar desse mesão. Paz, Patrícia, Jesus te abençoe, minha irmã. Manda um abraço pro Cadu. E foi um tempo muito, muito especial, porque Deus, ele nos levou, falou muito ao nosso espírito sobre algo que eu quero compartilhar com você hoje. Não sei se você está vendo agora, se você vai ver depois, não sei, mas a palavra do Senhor precisa ser liberada, ela precisa ser ministrada, né? Mas eu gostaria de pedir para que você já abra sua Bíblia no livro de Neemias, Neemias capítulo 5, Neemias capítulo 5. Senhor, abençoa a palavra que será lida, nos dê direcionamento, nos dê clareza de entendimento, fala conosco e através da tua igreja, que os nossos corações estejam conectados e ligados ao teu. Nos dê agora um tempo de ensino, um tempo de instrução. A tua palavra diz que ela não volta vazia. Então nós te suplicamos, Espírito Santo, que a tua palavra possa acessar os corações e nós, como tua igreja, possamos dar lugar para que possamos receber, para que possamos entender. Tira agora todo bloqueio espiritual, emocional, todo bloqueio momentâneo seja tirado agora no nome de Jesus. Que nós possamos ter esse tempo, sim, para estudar a tua palavra, para nos aprofundar naquilo que o Senhor tem falado ao nosso espírito na noite de hoje. Ouça a nossa súplica e começa a visitar também os lares e começa a mandar, ó Pai, uma unção nova para cada família, para cada lar. No nome de Jesus, amém e amém. Queridos, a paz, Érica, temos aí aniversário do Níger, né? Chegando, aniversário do Níger. Mas eu quero falar com vocês, Neemias capítulo 5. Até uma das pessoas que me abençoou muito, né? Para falar me aprofundar sobre Neemias foi a própria Érica Santana. Deus te abençoe, Érica. Manda abraço para as meninas, para o Caio. Eu estava me aprofundando. Desde a semana passada nós tiramos para ler o livro. Enquanto a Ana Luísa estava internada, ela já está de alta para a glorificação do nome do Senhor. E aí eu estava lá no hospital, eu, a Liliane, a Ana Luísa, só nós três assim
no quarto, e eu comecei a estudar e comecei a falar com ela, né? Passar para ela sobre o livro de Neemias. E aí as pessoas podem falar assim, poxa, é um bebê de 3 meses, ainda não tem entendimento. Não tem, mas a palavra ela precisa ser liberada, porque um planta, outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento, né? A gente precisa ter esse entendimento, que Deus é que vai dar o crescimento, nós precisamos fazer a nossa parte. Então eu estava ali e o Espírito falou muito no nosso coração sobre uma palavra. Nós começamos domingo agora a falar sobre Neemias, e essa semana eu estava com alguns homens de outro ministério, tivemos um tempo muito lindo, um tempo muito intenso, e nós estávamos falando sobre posicionamento. Sabe, irmãos, o tempo que a gente está vivendo hoje, nós vemos muita incredulidade, muita apostasia, nós vemos muita idolatria, ou seja, é um tempo onde, se não houver posicionamento, você perde a sua identidade. E uma pessoa que teve um posicionamento extraordinário, que grita do nosso espírito todas as vezes que eu me dediquei a estudar esse livro, né? O leitor foi Neemias, sabe? Neemias, ele foi copeiro do rei, você sabe. Às vezes, quando você ouve falar de Neemias, você sabe que ele andou, que tudo começou em Neemias e Esdras, tá? E você tem aquele entendimento de que, pô, Neemias foi o cara que disse assim, estou ocupado numa grande obra e não posso parar. Sim, mas antes dele ser o cara, por assim dizer, estou usando um termo que as pessoas falam ainda hoje, antes dele ser esse homem de Deus, ser esse referencial, ele nos mostrou uma grande diferença que pouco é dito, é comentado, pouco é falado. E eu quero falar sobre o posicionamento. Mas antes de entrar no posicionamento, eu preciso que você entenda o que a ausência de posicionamento gera, né? Vamos ler, acompanha comigo. Neemias capítulo 5. Neemias capítulo 5. Anota aí a sua Bíblia, Neemias capítulo 5. Isso, Neemias capítulo 5. Estou usando a versão transformadora. Diz assim a palavra de Deus: por esse tempo, alguns homens e suas esposas fizeram um grande protesto contra seus irmãos judeus. Olha isso. Eles fizeram um grande protesto contra os seus irmãos judeus. Alguns deles diziam: nossas famílias são grandes, precisamos de mais alimento para sobreviver. Outros diziam: nossos campos, nossas videiras e nossas casas para conseguir comida durante esse período de escassez. Então aqui a gente já começa entendendo que entre o povo, os próprios judeus estavam vivendo um período de escassez. Não era um período fácil de se lidar, não era um período simples, era um período de escassez. Quando a gente fala da palavra escassez, ela engloba várias coisas, não só escassez de alimento, não só escassez da parte alimentícia, escassez de esperança, escassez de motivação, escassez de palavras de impulsionabilidade, escassez de pessoas para dar direção, escassez de pessoa para dar destino. O povo estava vivendo um período de escassez. Neemias capítulo 5. E se você parar para analisar, ele foi logo após o período onde os inimigos apresentaram a sua oposição à reconstrução. Logo após os inimigos apresentarem o período de oposição contra a reconstrução do muro, da civilização como um todo, dos corações, né? Tudo aquilo que estava em caos, conforme nós começamos a introduzir no domingo, veio esse período aqui, onde estava dentro do povo, no meio do povo. O povo, além de estar vivendo um período de caos, além de estar vivendo um período onde as portas foram queimadas, paredes, os muros foram destruídos, o povo estava vivendo um período de escassez. A Bíblia não vai aprofundar somente qual era somente a escassez, mas era um período de escassez. Irmãos, nós estamos falando hoje sobre posicionamento, né?
esse período de escassez fazia com que, no verso 4, tomamos emprestado dinheiro para pagar impostos do rei sobre nossos campos e vinhedos. Somos da mesma família que os ricos, e os nossos filhos são iguais ao deles, pai Manel. Contudo, somos obrigados a vender nossos filhos como escravos, só para termos dinheiro suficiente para viver. Já vendemos alguma das nossas filhas, e não há nada que possamos fazer, pois nossos campos e vinhedos pertencem agora a outros. Olha a situação. O povo estava vivendo um período de escassez, e no meio da escassez ocorre muita corrupção. Então a corrupção, quando você fala assim, a corrupção é de agora, não é de agora, querido. Biblicamente falando, a corrupção já tem há muito tempo. Mas eu quero falar com você sobre essa situação, um período de escassez, um período de dores, um período de sofrimento, onde crianças, filhos, homens, meninos e meninas eram vendidos para se pagar dívidas, para se ter algo de comer, isso dentro do povo. E aí você olha assim, poxa, mas é diferente dos dias de hoje? E aí talvez você fale assim, poxa, não tem muita diferença, porque hoje as pessoas querem se aproveitar. Opa, deixa eu ver aqui. Hoje existem pessoas que estão se aproveitando da dor da outra, a pessoa que está se aproveitando das privações que outras passam, pessoas que querem ganhar em cima. Sim, irmão, só que não é do dia de hoje somente isso. Ocorre de tempo, desde há eras, há décadas atrás, sempre ocorreu. Só que eu não quero falar sobre corrupção aqui, que a gente está falando da palavra de Deus. Eu quero falar para vocês uma mensagem que dá esperança. Eu não quero falar sobre, focar hoje sobre as dores, eu não quero focar sobre a escassez, eu não quero focar sobre a ausência financeira, eu não quero focar na parte alimentícia, mas eu quero focar no posicionamento de Neemias. Neemias, ele quando viu isso, ele mudou e aquilo inquietou. Quando eu falei a palavra mudou, eu estou falando da tratativa, do meio pelo qual ele estava tratando o povo, tratando a comunidade. Quando ele viu isso, quando ele viu aquela situação, ele, não posso me calar. Eu não posso permanecer calado. Eu quero falar com você que está nos assistindo aí, tá? Eu quero falar com você que em algum momento da sua vida você parou para ouvir essa live. O nosso posicionamento diante das circunstâncias vai fazer toda a diferença. Seja as circunstâncias favoráveis ou infavoráveis, seja as circunstâncias boas ou ruins, seja o cenário bom ou o cenário caótico, nós precisamos nos posicionar. O nosso posicionamento vai determinar muitas coisas. Eu preciso falar para você, antes de entrar no posicionamento de Neemias, que você entenda o que a ausência de um posicionamento faz. Quando nós sabemos que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, um homem extraordinário, foi o homem que trouxe o céu na terra, um homem que teve boas intenções, um homem que ele clamava o nome do Senhor, buscava o nome do Senhor, dia e noite, noite e dia, um homem que obteve livre acesso ao coração de Deus. Davi foi um homem extraordinário, mas eu quero que você entenda. Em alguns momentos específicos da vida de Davi, a ausência de posicionamento abriu uma porta. Sabe, existem portas que nós abrimos e nós é que temos que fechar. Sabe, irmãos, se a gente vou só citar alguns para você poder trazer a memória para aquecer a tua mente, paz, Vani, Jesus te abençoe. Davi, por falta de posicionamento, do posicionamento errado, ele não conseguiu trazer a arca da primeira vez, porque Davi ele buscou a aprovação do povo para depois buscar a bênção de Deus. Já está errado, posicionamento errado. Quando eu olho para Davi, quando eu visando esse foco da ausência da falta de posicionamento, sabe, Davi, por não se posicionar mediante uma situação dentro de casa onde começa a sua primeira igreja, Absalão quis roubar o seu trono, quis tomar o seu trono.
Depois, a falta de posicionamento de Davi fez com que Adonias quisesse o lugar que não era dele. A falta de posicionamento de Davi, de não estar no local que era para ele estar, fez com que ele olhasse para aquilo que não era para olhar e cobiçasse a mulher de que ele não deveria cobiçar. E ele tomou para si Betseba, então Urias pagou por isso, Uzá morreu, pagou pelo fato do posicionamento errado de Davi. Então eu estou lhe dando alguns fatos para que você entenda o que um posicionamento errado tem as suas consequências. E aqui eu estou falando de Neemias. Neemias, ele estava vendo que o povo estava tendo um posicionamento errado. Meu irmão, nós como igreja, como filhos de Deus, o nosso posicionamento precisa ser pautado, precisa ser guiado, precisa ser impulsionado pelos mandamentos, pela palavra. Princípio estabelecido por Deus é princípio. Você não bebe, você não vai deixar de beber porque o pastor está mandando. Você não vai deixar de fumar porque o pastor fala. Você não vai deixar de se prostituir porque a igreja fala. Você não vai deixar de ouvir música do mundo porque a igreja fala. Não, você vai deixar de fazer porque é princípio estabelecido por Deus. Quando você entende o que Deus estabelece, você se move por esse estabelecimento. Você se move por esses princípios. Salmo 1 vai dizer: bem-aventurado, feliz do homem é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Por que o salmista vai falar isso? Porque tem princípio estabelecido para isso. Então, se Deus estabeleceu um princípio, e se eu quero entender que a minha identidade não pode ser roubada, mas que a minha identidade em Deus, de filho de Deus, como escolha certa de Deus, precisa ser nítida a todos. Para que isso ocorra, eu preciso me mover em cima dos princípios. Até mesmo, irmãos, princípios que vão fazer você administrar as suas finanças. Sabe, os mandamentos estão vivos. Os princípios foram liberados. Só que o povo começa a querer se mover de acordo com a vontade dele. Olha a situação, Neemias capítulo 5. Você que chegou depois, estamos trabalhando, estudando hoje Neemias capítulo 5. Olha o que aconteceu, o povo, eles vendiam os seus filhos. Filho é herança, filho é presente de Deus. Poxa, mas eu tenho que pagar conta, eu vou vender os meus filhos, eu vou vender... Não, e aí, irmãos, eles estavam fazendo isso, só que Neemias, com o posicionamento que ele tinha em Deus, ele se levantou com uma voz de autoridade. Sabe, o nosso posicionamento em Deus nos faz entender que o autoritarismo não acessa coração. O autoritarismo só gera revolta, só gera dor. Agora, a autoridade vinda por Deus, ela acessa coração, ela traz para perto quem está longe. E Neemias, ele veio com autoridade, ele não veio com autoritarismo. Ele veio com autoridade para corrigir, para instruir o povo. Os momentos que nós vivemos hoje, irmãos, no nosso local de trabalho, na criação dos nossos filhos, até mesmo no nosso relacionamento matrimonial, às vezes nós achamos que iremos conduzir aquilo que Deus colocou na nossa mão com autoritarismo. Deus colocou algo na tua mão. Guarda o que eu vou falar, que eu vou repetir. Deus colocou algo na tua mão. A tua primeira igreja, a tua casa, Deus colocou na tua mão para você cuidar. Se Deus colocou na tua mão para você cuidar, meu amado irmão, querido filho bendito do Senhor, se foi Deus quem te deu, busque em Deus as ferramentas para guiar, para dar direção, para dar destino àquilo que Deus colocou na sua mão. O que Deus colocou na sua mão para fazer não adianta. Se você quiser usar as ferramentas naturais, se você quiser utilizar as experiências, o conhecimento humano para administrar aquilo que Deus botou na sua mão para fazer, você vai na força do teu braço. E aí você vai ser igual a mais um. E aí, meu irmão, não vai dar certo.
O povo aqui, ele estava se movendo segundo os outros povos. O povo, ele estava se movendo segundo as suas próprias vontades. O povo estava se movendo não segundo os princípios estabelecidos por Deus, a não ser a sua, mas a minha Bíblia vai dizer que eu nunca vi um justo a mendigar o pão, nunca. Porventura, tem te faltado alguma coisa? Salmo 23 vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Se filho é herança, se filho é presente de Deus, eu não posso me desfazer de uma herança. Eu não posso me desfazer de algo que Deus colocou na minha mão para cuidar, para satisfazer uma vontade, para satisfazer uma necessidade humana. Guarda que eu vou falar para você: Deus não permite que nada venha à nossa casa além daquilo que possamos suportar. É bíblico isso. Então eu preciso que você entenda: o cenário aqui do povo era um cenário de caos. Mas o caos iniciou desde quando, nós falamos até domingo passado, Neemias, ele ouviu a má notícia lá quando os irmãos voltaram. E ninguém se mobilizou para poder passar uma tinta, para poder fazer uma limpeza, fazer uma obra. Precisou Neemias sentir a dor e pedir a Deus graça para poder ir lá. Porque às vezes quando a pessoa ela tá naquele meio, ela senta em mesas que não é para ela sentar, ela tem amizades que não é para ela ter, ela tem convívio que não é para ela ter. Meu irmão, quando ela faz isso, ela entra nessa situação, o que é errado ela acha que é normal. O que afasta a pessoa da presença, ela acha que pode, está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Irmão, você não pode entrar com esse pensamento. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que está a sua mente. Eu entendo que cada igreja, cada ministério tem a sua doutrina, e nós respeitamos isso. Mas existe uma cultura. Jesus, quando ele veio, quando ele mandou os mandamentos, Deus, quando instruiu Moisés com os mandamentos, veio os mandamentos, os princípios. E aí veio Jesus no Novo Testamento, ele só veio reafirmar aquilo que já estava escrito, que já tinha sido liberado. Então, irmãos, não importa, não é questão de placa de igreja, não é questão de doutrina. É porque Deus, ele tem princípios que ele não abre mão. Ele tem mandamentos que ele não abre mão, ele não negocia. Não tente negociar com Deus. Não é porque fulano faz que você está habilitado a fazer. Não é porque você vê que o outro está pulando da ponte Rio Niterói que você vai pular. Não é porque fulano está dando cabo da vida dele que você vai dar cabo da tua vida. A tua vida é preciosa, a tua família é preciosa. Nós precisamos entender que um tempo onde muitas coisas foram destruídas, nós precisamos reconstruir. Nós temos que reconstruir laços, nós precisamos reconstruir pontes, nós precisamos reconstruir muros, precisamos levantar novas portas, precisamos levantar novas casas, mas o fundamento não foi destruído. Os muros podem ter sido destruídos, as portas podem ter sido quebradas, mas o fundamento continua sendo Cristo. O fundamento continua sendo a palavra. Por isso que eu falo, os princípios estabelecidos por Deus estão vivos. E aqui eu vejo um povo que, mediante todo aquele cenário de caos, ele acaba se adaptando a uma cultura que não era para ele. A irmã Patrícia botou: o povo de Deus precisa construir pontes para a bênção. Isso, e não muros de separação. Sabe isso que a Patrícia botou? Que pontes de bênção é essa? Pontes de bênção para a glória, para o reino de Deus. Quando você... muros de separação é pecado, irmão. Porque o que separa o povo de Deus não é o diabo. É o pecado, irmão. O pecado faz a separação entre Deus e o povo. Eu preciso que você entenda isso. Porque o povo aqui, eles começaram a desenvolver uma cultura de que nos outros povos fazem assim, a gente vai fazer também.
Os outros povos estão vendendo os filhos para poder sobreviver. Vamos vender o nosso também. Os outros povos estão aderindo à idolatria para poder se alimentar. Vamos idolatrar também. Os outros povos estão caindo dentro da apostasia para poder ter um fôlego de vida. Vamos cair dentro da apostasia também. Tá errado, irmão. Não pode ser assim. Não importa o que os outros façam, não importa o que os outros façam, não importa o que os outros, da forma como os outros se movam, o que importa é o que você está fazendo. O que importa é como nós estamos nos movendo. Pedro vai falar que nós somos a nação eleita, a nação santa, um povo adquirido. Nós somos diferentes, irmãos. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Nós precisamos fazer a diferença. E Neemias vai falar, epa, para com isso. Tá tudo errado, vocês são diferentes. E Neemias ainda vai falar, se você discorrer o capítulo 5, eu estive numa posição como essa, onde eu via que todo mundo fazia tudo errado, mas eu decidi não fazer errado. Eu estou resumindo, irmãos. Neemias, ele me chega e fala assim, ó, eu me vi numa situação aonde todo mundo falava palavrão, aonde todo mundo bebia, aonde todo mundo fumava, aonde todo mundo cheirava, mas eu optei a fazer a diferença, porque eu não sou igual a todo mundo, não importa o que os outros fazem, o meu posicionamento não muda mesmo diante do caos. Neemias não mudou e Neemias levou isso para o povo, sabe, irmãos? O posicionamento meu, teu, ele não é mediante o emocional. Sabe por que a gente olha por saúde emocional? Porque tem gente que está muito feliz quando tá tudo bem, quando a conta tá no azul. Tem gente quando tá muito feliz quando não recebe nenhuma má notícia. Agora a pessoa quando sai gente da igreja, não estão entregando dízimo, o aluguel está atrasado, conta de luz está atrasada, conta de água está atrasada, não tem nada para poder terminar a obra e ajudar negócio das crianças. Tem gente que acaba mudando o semblante, a forma de tratar as pessoas. Por quê? O que precisa? De saúde emocional. Sabe, irmãos, Neemias aqui estava falando, vocês não podem se mover de acordo com o emocional, porque o emocional oscila. Os outros povos se movem assim porque eles estão buscando um movimento, aderindo, se adaptando ao cenário que está vivendo. O povo de Deus é o único povo que não precisa se adaptar ao cenário que vive. O povo de Deus é o único povo que não importa as lutas, as provas, as tribulações. Ele é o único povo na face da terra que já tem a certeza de que a vitória é dada. A vitória já foi decretada. Então, meu amado, queridão, queridona, lindão, lindona, guarda o que eu vou falar para você. Não mude diante as circunstâncias. Não saia da sua posição. Neemias, ele chega para o povo e fala assim, olha, eu estive numa situação como essa, onde todo mundo fazia esse tipo de barganha, esse tipo de negociação, onde pessoas também vendiam filhos. Mas Neemias, ele chama a atenção do povo e fala, eu optei por não trabalhar dessa forma, porque a minha identidade, eu não vou permitir roubarem a minha identidade. Quero falar com você, mãe, com você, pai, com você, filho. Não permita que as circunstâncias, que a adversidade roubem a tua identidade. Pastor, mas como é que eu não vou permitir? Não saindo do teu posicionamento. A posição que você ocupa hoje não é para você ser rico, não é para você ser milionário. A posição que Deus te colocou hoje não é para você viajar, gastar e esbanjar. A posição que Deus te colocou hoje é para você dar direção para que outros mantenham a posição também.
A posição de filho, de filha, de homem, de mulher de Deus que você está hoje é para que outras pessoas olhem para você e digam: eu quero manter essa posição que você tem. Eu quero ser filho de Deus como você. Eu quero me posicionar como você, porque a cova dos leões é só para aqueles que mantêm a posição em Deus. A fornalha é só para aqueles que não saem da tua posição diante de Deus. Sabe o que é, irmãos? Sabe aqueles que não se vendem diante de um cenário de caos, de corrupção? Sabe aquele que não está preocupado se é da direita ou se é de esquerda? É aqueles que não saem da sua posição em Deus. E Neemias falou: ei, vamos parar com isso. Porque eu não me vendi ao sistema. E eu vou falar para você, tem muita gente se vendendo ao sistema. Hoje em dia, existem igrejas que até se vendem ao sistema. Não, irmãos, você não vai se vender ao sistema. Você não vai se render, porque você já se rendeu à cruz. Você já se rendeu à cruz de Cristo. Você já se rendeu ao sangue que foi derramado por mim e por você. Então, meu irmão, a escolha já foi feita. Não saia da sua posição. Sabe, irmãos, aí quando eu estava na mesa com os homens essa semana, eu me alegrei porque foi de outro ministério, mas a gente tem a mesma fome e sede da palavra. Eu estava falando com eles, todas as vezes que a gente sai da nossa posição, isso fere a nossa identidade. O apóstolo Paulo, ele vai falar assim: o mundo, uma das suas cartas, a natureza aguarda a manifestação dos filhos. Olha só, olha quão profundo é isso. Vou melhorar. O mundo aguarda o posicionamento dos filhos de Deus. E aí quando eu vou lá para Jesus, com a mulher samaritana, naquele poço, Jesus ele fala assim: o Pai procura verdadeiros. Sabe por que Jesus fala que o Pai procura verdadeiros? Você vai falar assim: não, já sei, pastor, porque existem os falsos. Também, irmãos. Mas os verdadeiros para Deus não é aqueles que acham que vão ficar 24 horas sem pecar. Os verdadeiros é aqueles que, independente das circunstâncias, independente dos ventos, mantém a sua posição. Irmãos, guarda o que eu vou falar para você, de espírito para espírito. Mantenha a tua posição, por maior que seja a dificuldade, porque Deus ele está permitindo essa dificuldade para que eles vejam que mesmo no meio da adversidade, mesmo no meio de um vento, mesmo no meio de uma mágoa, de uma ferida, você manteve a sua posição, porque a tua fé é inabalável nele, em Deus. O nosso posicionamento em Deus é resposta para muitos. Pega isso aí. O nosso posicionamento em Deus é resposta para muitos. Nossa, tá todo mundo se rendendo, tá todo mundo se vendendo, mas aquela pastora ali não se vende. Meu Deus, por que ela não se vende? Aí aquela pastora, aquela bispa apóstola, aquela mulher de Deus, aquela missionária do Senhor, vai falar assim, ó: eu não me rendo, eu não me rendo, eu não me vendo, porque a minha vida já não é mais minha. Desde o pesado momento em que eu me rendi a Cristo, a minha vida é dele, e ele é quem governa os meus dias.
E se a minha vida está nele, ele não vai me deixar, não vai deixar os meus pés vacilarem. Irmãos, só tem essa visão a mulher, o homem que mantém o seu posicionamento em Deus. E Neemias está falando aqui, olha, muitos estão num tempo de escassez, abrindo mão do posicionamento. Muitos num tempo de escassez, de insegurança, estão se vendendo para o sistema. Não se venda. Não se venda. Ei, o nosso Deus, ele é Deus de princípios. E ele não abre mão dos princípios dele. O nosso Deus, ele não negocia. A vontade que prevalece é a dele. E ponto final. Sabe, irmãos, eu vou falar para você com bastante carinho, por favor. Anota na tábua do teu coração. Não estou falando, apontando igreja nenhuma, nem ministra nenhuma. Mas eu vou falar para você. Eu falei no início, eu vi que muitos chegaram depois, eu vou repetir. Sabe por que você não pode falar palavrão? Por causa do teu posicionamento em Deus. Sabe por que você não pode se embriagar? Ser igual a outros, viver de palavras torpes. O teu posicionamento em Deus precisa ser o único. E quando eu falo de posicionamento, é algo muito sério, porque a Bíblia diz que o crente, o cristão, o filho de Deus, ele só tem uma palavra. Sim, sim. Não, não. Ou é sim ou é não. Sabe o que isso me remete? É porque na época, antes de eu ser evangélico, né? Eu era católico apostólico romano. Meu avô ainda em vida, eu lembro dele, ele fumava um charuto ou cachimbo, não sei se era charuto ou cachimbo, não sei. Mas ele falava assim, ó: a palavra de um homem vale mais do que um papel assinado. Meu avô é dessa época, né? Ele era, o Senhor recolheu ele já tem muitos anos. Então, eu tive isso na memória, até guardei isso na memória. Porque algumas coisas, experiências são tão marcantes na nossa vida que você marca na tua memória, no teu dia a dia. E aí você olha aquela situação e você vê, poxa, e meu avô não era evangélico, hein? Depois ele veio a aceitar Jesus. Mas uma pessoa, olha a cultura que vem. Já tinha-se essa cultura de que a palavra do homem vale mais que o papel assinado. Só que o tempo foi mudando, o tempo foi passando. A palavra do homem foi perdendo o seu valor. Só que aí Cristo, utilizando os homens, os discípulos, utilizando homens, apóstolos, que escreveram a Bíblia, um dos livros, ele deixa claro que ele vem resgatar esse princípio. Olha, vou resgatar esse princípio. A palavra é sim, sim, ou não, não. E ele vai mostrar que ele vai resgatar esse princípio dizendo assim: olha, independente da situação que você estava passando, mantenha o teu posicionamento. Porque se você mantém a tua palavra, se você disse que vai fazer e você faz, significa que você tem caráter. Significa que você tem personalidade. Então mantenha o teu posicionamento. É sim, sim ou não, não. E aí você pode pegar várias palavras, uma emendando a outra. Só que quando eu comecei a meditar sobre isso, me veio uma outra palavra também à mente, uma passagem que diz que reino dividido não subsiste. Meu irmão, como é que eu quero manter o meu posicionamento com Deus sem me mover em cima dos princípios dele? Reino dividido não subsiste. Para que eu e você possamos manter o nosso posicionamento em Deus, eu preciso me manter no fundamento.
que é Cristo. E eu só me mantenho no fundamento através de obediência e renúncia. Ah, pastor, eu renunciei, eu obedeço. Eu não concordo, eu não gosto, mas eu estou fazendo. Ei, não é isso não. Não é isso não, não é isso não. É você se sujeitar a Deus. Se sujeitar. É você se render à cruz. É você se render aos princípios estabelecidos por Deus. E aí você entende que a questão não é doutrina. E aí você entende que a questão não é placa de igreja. E aí você entende que você já não faz mais aquilo que você se rendeu aos princípios estabelecidos por Deus. Você entende que o teu posicionamento é muito maior do que o que diz os movimentos, as modinhas. O teu posicionamento em Deus é muito mais precioso do que agradar a rodinhas, a mesas de colegas e amigos que não têm a mesma visão que a tua. E aí Neemias, ele vai falar isso. Ele entende, porque ele passa para o povo: vamos parar. Nós podemos fazer, mas nós não precisamos fazer da mesma forma que eles fazem. Porque o nosso posicionamento é um, o deles é outro. Nós nos rendemos a Cristo. Eles se rendem ao desejo do coração deles. E a Bíblia vai dizer que o povo entendeu. Além do povo entender, o povo parou. Mas não, eu estou falando só um povinho, não. O povo todo. Daquela época parou de fazer cometer aqueles atos de vender filhos, de cobrar impostos elevados para se fazer ganhar em cima do sofrimento dos outros. Por quê? Porque um homem se posicionou de tal forma que aquele povo aceitou, recebeu e mudou. O que eu falei no início? Que o mundo aguarda a manifestação, o posicionamento dos filhos. Se um homem fez isso e com o povo mudou, que dirá todos nós? Nos posicionarmos da forma certa. Às vezes eu quero pegar profundo agora, a gente já está terminando. Às vezes você já parou para analisar que algumas coisas na nossa vida não mudaram. Não é porque Deus não quer fazer. É a falta do nosso posicionamento. Existem pessoas que não se posicionam, sabem como tem que se posicionar, mas não querem se posicionar porque tem medo de ficarem sozinhas, tem medo de perder, tem medo de serem abandonadas. Vou falar para você, irmão, muda o teu posicionamento. Mantém-se com o posicionamento daquele que se rende perante a cruz de Cristo. Não se venda ao sistema. Quando você mantiver o teu posicionamento, você vai ver que a mãe pode esquecer de um filho, mas ele não esquece. Sim, aquele que cuida das aves do céu, você acha que não vai cuidar de você? Eu e você, nós como igreja, nunca estaremos sozinhos. Mas o nosso posicionamento, ele não pode ser guiado, direcionado, impulsionado pelo cenário que vivemos, mas precisa ser baseado nos mandamentos, nos princípios estabelecidos por Deus. Amém? Quero compartilhar essa palavra com você. Se essa palavra falou com você, irmãos, rumina, porque Deus está buscando uma igreja madura. E a igreja só amadurece mantendo o seu posicionamento nele. Tempo de igreja não é sinônimo de amadurecimento, de maturidade. A maturidade vem dele. Amém? Irmãos, que você tenha uma noite abençoada, mas vou dar só uns avisos para a gente fechar nossa semana. Sábado nós temos jejum. Sábado, né, Érica? Isso, é sobre isso. A Érica até botou, porque às vezes as pessoas acham assim, poxa, fulano tem
é mais velho, tem mais autoridade, fulano é mais velho, sabe o que está fazendo, fulano é mais velho, mas é imaturo. Fulano é novo demais, fulano não sabe o que está fazendo, fulano é novo demais, mas tem mais maturidade. Porque a gente não pode medir o posicionamento pela faixa etária. Mas é por isso aqui, ó. Por isso que a Bíblia vai dizer. Tem até a música que a Cassiane fez, né? A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Irmãos, quando a gente sai do nosso posicionamento, a gente se perde, irmão. A gente se perde. Amém? Pra gente poder fechar a nossa semana. Sábado, jejum. Sábado, jejum. Primeiro sábado de cada mês. Vamos ter o jejum consagratório do mês. Estou convocando você e você vai tomar um café da manhã conosco. Se você puder, leva alguma coisa para participar do café da manhã. Mas é aquele café, mas não vai ser só aquele café. Quem vai fazer o jejum é a União Feminina, são as prudentes que vão estar fazendo jejum, né? Nós vamos fazer a nossa parte, mas as prudentes vão estar trazendo a palavra, ministrando louvor. Vai ser um sábado abençoado. Então garante já a tua presença lá, sábado 9h30 da manhã, jejum consagratório. Domingo, Escola Bíblica Dominical, um novo mês de Escola Bíblica Dominical domingo. Após a Escola Bíblica Dominical, teremos um culto de ação de graças. Apresentação da Ana Luísa, louvor e gratidão pela vida da igreja, a igreja guerreira. Um povo pequeno, mas um povo humilde, simples, guerreiro, que mantém a sua posição. Muito obrigado, igreja, as orações de vocês. Nós nos sentimos, sim, acolhidos pela igreja. Um culto em ação de graça pela vida da igreja. E também pelo aniversário da pastora, hein? Domingo à noite está recheado. Aniversário da pastora que completou 15 anos nessa semana. Vai ser um culto também de gratidão pelo aniversário dela. Quem vai estar fazendo o culto, trazendo a palavra, apresentando, vai ter uma noite abençoada. Pastor Manuel da Silva, o meu pastor. Pastora Vera, minha pastora. Vai ser às 17 horas. Domingo às 17 horas. Fica ligado. Rua Godofredo Viana, número 500. Pastor Manuel, pastora Vera. Tá às 17 horas. Olha, a Érica botou aqui a capacidade que Deus libera. Eita, meu Deus. O forte, Érica. A capacidade que Deus libera vai do princípio do menos eu e mais dele. Que isso, irmão. Essa é bem forte, mas é isso mesmo. Menos de mim e mais do Senhor. Isso aí. Você quer força? Você quer palavra? Você quer graça do Senhor? Menos de nós e mais de Deus. Menos do nosso conhecimento, menos da nossa vontade, menos da nossa autoridade, menos da nossa posição e mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus em todo o tempo. Amém? Você tem uma noite abençoada, que a luz de Cristo esteja sobre a tua vida, tá? Quero orar por você. Se você puder, os dados bancários da igreja estão aí. A gente está passando por um processo lá, mas eu creio que Deus vai mandar a provisão. Pastor, eu tenho uma dificuldade com dízimo, com oferta. Isso é falta de posição? É, irmão. Sim. Se você tem a dificuldade de entregar dízimo e oferta, você está com problema na sua posição para com Deus. Por que eu estou falando isso? Porque para você manter a tua posição, você tem que andar em cima dos princípios. Dízimo e oferta é uma ordenança. Se você não está conseguindo, eu quero colocar o gabinete à disposição para a gente orar junto, para a gente batalhar junto, para a gente buscar em Deus. Às vezes você não está fazendo por falta de entendimento. Mas se você não fizer, você está fugindo dos princípios. Se você foge dos princípios, você não consegue manter a tua posição em Deus. Amém? Guardou? Que Jesus abençoe a tua vida. Está aí, ó, os dados bancários da igreja. Fique em paz, que o Espírito Santo abençoe. Que você tenha uma noite alegre, feliz com a tua família. E que você não permita que nada nem ninguém roube a identidade de Cristo na tua vida. Amém? Senhor, muito obrigado por esse tempo. Abençoa o teu povo. Despede o teu povo com a tua presença. Muito obrigado, Pai, pela vida de cada ouvinte. Tu sabes porque
Cada um entrou e tu sabes aqueles que não conseguiram entrar, mas tu és o Deus de resposta e tu és o Deus que multiplica a tua palavra. Então faz com que essa palavra alcance os corações. Não alcance, Senhor Jesus, um número, mas alcance corações. Porque quando o coração é acessado, quando o coração é tocado, ali tudo muda. Então nós te suplicamos, queremos manter a nossa posição contigo. Nos dê força, nos dê autoridade, não autoritarismo, nos dê, Senhor Jesus, força para pisar a cabeça do diabo, porque a nossa posição em Deus, nós não sairemos da nossa posição. A nossa identidade não será roubada. Nós não nos venderemos ao sistema, nós não nos renderemos ao que a coletividade da sociedade pede, porque nós já estamos rendidos à cruz, nós já estamos entregues ao sangue do Cordeiro. Glorifico o teu nome e abençoa toda a nossa casa. Que essa palavra nós saibamos multiplicar, não com autoritarismo, mas com carinho e autoridade. Que nós saibamos multiplicar o pão que o Senhor tem nos dado, que sirva de alimento, de nutrição. Abençoa essa quinta-feira, abençoa também o dia de amanhã. Coloco também, Senhor, os aniversariantes da semana. Hoje a minha prima Soraya está fazendo aniversário. Amanhã é aniversário do Níger, o nosso Níger. Senhor, fortalece o Níger. Abraça ele, que ele se sinta pertencente, Senhor. Que ele se sinta, ó Pai, acolhido pela Tua palavra. Muito obrigado pelo aniversário da pastora que foi feito segunda-feira. Nós temos aniversariantes de sábado, aniversariantes de domingo. Nós estaremos falando no sábado. Abençoa e despede a tua igreja da tua santa e gloriosa paz, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Só te lembrar, esse mês de maio é o meu aniversário de casamento, tá? Meu e da pastora. Nós faremos mais um aniversário de casamento. Só, eu não vou falar quanto tempo a gente está junto, não. Mas só em a gente tem quanto tempo? Tem mais de 20, né? Aleluia, isso aí. Então, eu quero convidar você a estar orando pela gente nesse mês de maio. Amém? Olha pela gente, para que Deus continue abençoando os nossos filhos, porque nós carecemos de oração da igreja. Amém? É igual o Níger. É por aí. Jesus abençoe, que a mão do Senhor esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus alcance a tua vida e esteja estabelecida sobre a tua família, e você, como homem e mulher de Deus, manterá a posição aonde Deus te colocou, e você vai dar direção e destino para outros, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Deus te abençoe. Pastor não está aqui, mas ó, um beijo para a senhora. Peço para vocês que a luz de Cristo seja sobre a tua vida. Amém? Aleluia.